Quanto tempo que levou o tombamento? O tombamento ele levou mais ou menos uns 6 meses. Certo? Geralmente o tombamento leva 6 a 1 ano de trabalho, de pesquisa, levantamento de dados. Um tombamento requer disponibilidade de pessoas para te atender. Então é muito demorado. Levantamento de documentação é muito demorado. Quantas pessoas que estavam envolvidas no projeto do tombamento? No tombamento da igreja mesmo, era eu que fiquei com a parte tanto de pesquisa quanto a descrição, né, da formatação do dossiê, mas éramos uma equipe de 4 historiadores e todos os quatro historiadores ajudavam, né? Tem determinados momentos que a gente conta com a ajuda, levantamento de documentação, de arquivos, então quais maiores dificuldades encontradas? As dificuldades encontradas no tombamento é levantamento realmente de documentação, porque a igreja de São Gonçalo praticamente não tem documentação nenhuma. E o pouco que a gente encontrou, né, são através no cartório, né, no cartório que tinha de contagem, né, de registros, né, de modificações e depoimentos orais das pessoas. Dentro do projeto de tombamento, existem muitas imagens valiosas dentro da igreja? A maior parte das peças antigas da igreja de São Gonçalo são valiosas, as imagens são do final do século XVIII, certo? Tem imagens que no início do século XVIII, certo? O próprio São Gonçalo, né, o padroeiro da igreja, é uma imagem antiga, barroca. E as imagens também são tomadas? Todas as imagens foram tomadas. Todas que nós consideramos importantes, valiosas, né? A do padroeiro São Gonçalo é? A do padroeiro, a imagem de São Gonçalo é tombada, a imagem da Nossa Senhora das Dores é tombada, Cristo, né, aquele Cristo é tombado, Você sabe se existe? É tombado. Tem uma imagem lá que é muito importante, que é de roca. Que hoje em dia não existe mais. Só aqui em São Gonçalo? Aqui em São Gonçalo. O que é a imagem de roca? Ela tem uma estrutura só, né, Nosso Senhor, ela tem a estrutura só a cabeça e as mãos e os pés. O resto da estrutura toda interna dela são ripas que eram usadas nas procissões da imagem, para ficar mais leve, né, ser transportada das procissões mais leves, nos trajetos mais longos, então elas só veem aquela vestimenta de roupa e por debaixo ela é outra, são ripinhas que compõem o corpo. Hoje em dia, há muitos anos já que não se usa esse tipo de imagem. Essa foi tombada também. Você sabe se existe registro de roupa lá na igreja, de alguma imagem? Sim, parece que até o cajado, o próprio São Gonçalo, o cajado de São Gonçalo chegou a ser roubado na missa. Já está roubado? Não conseguiu ser recuperado, não? Foi recuperado e quem pode entrar mais em detalhes a respeito desses roubos é o padre José Geraldo. Padre José Geraldo. Você acha que, no geral, você acha que valeu a pena fazer o tombamento? Seu trabalho foi muito, valeu a pena, sabe? A gente conhecer a religiosidade da época, a religiosidade atual, é muito interessante. Aí você tem alguma diferença que você pode contar, gente, de antigamente para hoje? A diferença, antigamente a religiosidade era muito mais avançada. Você tem uma ideia, essa procissão
iluminações, eles enfeitavam as ruas daqui da cidade, né, com pétalas de rosas, com serragens. As janelas eram todas colocadas aqueles panos, né, de saudação ao santo que ia passar na procissão, né? Então havia as irmandades, né, que acompanhavam o cortejo. Então havia toda uma cerimônia, banda de música, né? Toda uma cerimônia de um cortejo, assim, com toda a pompa que um santo dia. Mas você acha que diminuiu o número de fiéis? Eu acho que diminuiu a religiosidade, né? Mudou o ritual, o próprio ritual da procissão mudou, modificou. E ao longo do tempo tem registrado muitas reformas na igreja, desde que era uma capelinha até hoje? Pelo levantamento que eu fiz, eu consegui levantar 11 interferências na igreja. Qual a maior? As que eu consegui. Fora isso, deve ter tido outras menores, outras mais simples, né? Mas a igreja de São Gonçalo, ela de início era simplesmente uma capelinha, uma capela de pau a pique, né? Daquela de barro, com telhado daquelas telhas, né? Feitas na coxa, como se diz, telhas artesanais. Havia um sino, havia duas torres, havia um sino. Ela por dentro ela era de assoalho de madeira, onde os corpos das pessoas do município eram enterrados por debaixo daquele assoalho, e era enterrado de acordo com o nível social. As mais importantes eram mais chegadas, eram enterradas mais próximos do altar, né, do altar maior, do altar principal, né? E uma das interferências que eu achei assim, importante, por exemplo, na reconstrução, né, da capela, as modificações, o próprio altar antigo ele foi desfeito, eles tiraram o altar tradicional, o mais antigo, e buscaram na antiga igreja da Boa Viagem, no Curral del Rei, quando Belo Horizonte era Curral del Rei ainda, a cidade, né? Na reforma da igreja da Boa Viagem, eles pegaram o altar, né, o altar mor de lá e trouxeram para cá. E que continua o mesmo altar até hoje, né, com três andares, é um altar barroco que sofreu intervenções também. Se houver algum interesse de algum artista plástico aqui no município que queira fazer descascar toda aquela pintura que foi usada no altar, é provável que haja por debaixo da pintura atual, né, os vestígios da antiga pintura de característica barroca e rococó. Até hoje é um trabalho de recuperação, né? Antigamente, no início mesmo, a igreja era considerada um ponto de referência da cidade. Com a criação comercial do Eldorado, você acha que ela perdeu essa referência? Contagem, ela está toda dividida, né? São várias contagens dentro do município. A contagem da sede, aqui a gente chama sede, é esse local aqui, é onde o povoado surgiu em torno da capela, né, de São Gonçalo, que é a igreja matriz de hoje. O povoado todo surgiu em volta dessa capela. Um dos motivos do tombamento da igreja, apesar de ter recebido várias intervenções, é justamente isso, para preservar um pouco da memória do início do povoado, certo? O Eldorado, ele surgiu há muitos anos, agora na modernidade, né, na época do JK, que começou, mas Contagem mesmo, a história de Contagem se iniciou aqui, né? Você acha que volta da capela, a igreja continua sendo importante para a cidade? A história principalmente. Sem dúvida, para a história. E teve
Nesse processo de tombamento, teve gente que não queria, que não tombasse, que tentou. Não, muito pelo contrário, os pais se empenharam em ajudar, deram várias entrevistas, teve entrevistas super interessantes, gravadas, das pessoas, sabe? Muito pelo contrário, todo mundo apoiou. Todo mundo achou muito importante. Muito importante. E é interessante os levantamentos, se você tiver chance de ir na casa